Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. O arauto de Deus. João Batista, o percussor, aquele que abriu o caminho para o Senhor, aquele que foi profetizado há muito tempo atrás. Eu não sei com precisão, mas de João Batista a Isaías, que falou sobre o Messias e falou sobre o percussor, acho que girava em torno de 700, 800 anos. Mais uma vez, as profecias dando a veracidade das nossas escrituras, dos homens de Deus, que não só o Messias, mas outros homens que foram profetizados. Glória a Deus por isso. Então, o que eu destaco aqui primeiramente é a mensagem de João Batista. João Batista enfatizava a necessidade de um arrependimento genuíno. Por quê? Porque não há salvação onde não há evidência de conversão, onde não há um arrependimento verdadeiro. Como a gente sempre fala, a salvação é pela graça e ninguém vai mudar isso. Efésios 2 vai falar, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. E isso é uma verdade infalível. Mas essa verdade infalível produzirá em nós frutos. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Então a verdadeira conversão vai ser conhecida pelo fruto. Jean, então se eu errar eu não sou salvo, se eu acertar eu estou salvo. Não é assim. Mas a sua vida vai ser conforme as escrituras, conforme as ordenanças. Você não vai ter prazer no pecado, você infelizmente vai pecar, mas você vai ficar triste, você vai se arrepender e vai mudar. Nós temos que produzir esses frutos. E a mensagem de João era sobre arrependimento. João, ele se manifesta ali no versículo 4, com humildade sem igual. Ele usava pele de camelo, um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele sempre foi humilde em seu vestimento, em sua alimentação. O impacto da mensagem de João Batista, no versículo 5 e 6. Então saíram a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Glória a Deus. O melhor resultado de uma pregação é o arrependimento e a conversão. A melhor pregação que você pode ouvir, meus irmãos, é quando daquela que fala mesmo e mostra o pecado, a justiça e o juízo. Esse é o Espírito Santo, que nos convence. Uma pregação que massageia o nosso ego, que fala o que a gente quer ouvir, não vai produzir nada de bom na gente. Mas uma pregação que nos coloca no trilho certo, que talvez faz a gente chorar, talvez faz a gente ficar triste, mas vai ser nutritiva para a nossa vida. João não mediu esforços para pregar a verdade. Ele não pregou mentira, ele não massageou o ego de ninguém, ele feriu o povo com a verdade, convocando para um arrependimento genuíno. Louve a Deus por pregadores que falam o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir.
Destaco aqui o alerta do arauto, o alerta de João Batista, o alerta do percussor. No versículo 7 ao versículo 10, quando os fariseus chegaram para ser batizado ou para ver o batismo. E eu destaco 5 coisas aqui. Primeiro, o perigo mortal da hipocrisia. Os fariseus eram seres muito hipócritas, que gostava de aparência, gostava das evidências, e como o batismo de João estava marcando aquela época, eles foram atrás. Segundo ponto, o perigo do inferno. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, existe uma ira para todo aquele que não se arrepende, para todo aquele que não crê no Senhor e não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você tem Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele passa a ser seu advogado, e Ele vai te proteger perante o tribunal do justo juiz, o nosso Deus. E o promotor de acusação, que é o diabo, não vai ter poder nenhum. Mas ai daqueles que não têm o advogado Jesus Cristo. Ele vai ter só o promotor ou acusador, e a sentença vai ser dada. O inferno é uma realidade, meus irmãos. Ele é uma realidade muito terrível, um sofrimento eterno. A Bíblia fala em várias passagens da magnitude do sofrimento, do tamanho que é o inferno. E em hipótese nenhuma o inferno seria aqui nessa terra, porque por pior que seja os nossos dias, talvez até as nossas vidas, a gente tem alguma esperança de melhora. Até o ateu que não acredita em Deus tem uma esperança que nesse mundo vai melhorar. Ele está ruim financeiramente, mas vai melhorar as coisas. Mas a gente que é em Cristo tem uma esperança maior ainda. Mas no inferno não vai ter nenhuma esperança. Todos que estarão lá sofrendo eternamente saberão que aquilo nunca vai acabar. Não vai ter esperança. E eu acho que a pior realidade, não tenho certeza que a pior realidade do inferno não é somente o tormento, não é somente uma realidade de tormento, mas é um ambiente sem Deus. A gente pode passar por momentos difíceis, dias difíceis, tem lugares, mais pesados, cidades mais estranhas, mas a presença do nosso Deus é clara e manifesta sobre a terra. Ele está aqui. E mesmo assim, nós temos aflições, nós temos dificuldade. Mas, irmãos, você imaginou um lugar sem Cristo? Que terrível deve ser isso. Sem Deus, sem o Espírito Santo. Meu Deus. Terceiro ponto, o perigo do falso arrependimento. João Batista diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos. Arrependimento não é só uma palavra. Arrependimento não é só um choro. Arrependimento envolve 3 coisas. Razão, primeiramente, quando você identifica o seu erro e reconhece. Emoção, quando você chora, fica triste com o seu erro. E o terceiro é vontade. A vontade vai fazer você voltar para o Pai. A vontade vai fazer você tomar a atitude certa a partir de agora. O arrependimento leva à vida, mas o remorso leva à morte. Pedro pecou e se arrependeu e foi um dos maiores homens de Deus que passou nessa terra. Judas pecou e não se arrependeu, pelo contrário, teve remorso e foi enforcado e se matou enforcado. Olha que forte, meus amigos. O arrependimento, o remorso,
ele tem duas características que ele tem no arrependimento. Ele tem a razão, porque a pessoa reconhece, como Judas reconheceu, e tem a emoção, como Judas também sentiu, ficou triste. Mas não tem a vontade, que é voltar para o Pai, que é voltar para Deus, que é, a partir de agora, produzir frutos dignos de arrependimento. Tome cuidado, não viva uma vida de remorso, e sim viva uma vida de arrependimento. Quarto ponto, perigo da falsa confissão religiosa. Eles diziam, os fariseus, ser filho de Abraão, por ter a circuncisão, por ter uma vida religiosa. Mas filho de Abraão é aquele que tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que tem os mandamentos do Senhor no seu coração, não por religiosidade, mas por prazer, aqueles que nasceu de novo. E o quinto ponto aqui, o perigo da vida infrutífera, no versículo 10. Já está posto, baixado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A palavra do Senhor fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então a gente conhece um salvo ou um não salvo pelo fruto. Não tem como uma árvore boa produzir mau fruto, nem uma árvore má produzir bom fruto. Pelo fruto é que nós somos conhecidos. Medite nisso. Que fruto você e eu temos gerado? Que fruto eu e você temos gerado? Outro destaque aqui e o último é a postura de João Batista. João Batista, primeiramente, ele reconhece a sua limitação. Ele fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a humildade desse homem de Deus. Hoje em dia o que mais falta é essa humildade no nosso meio. Hoje o que mais tem é pregadores, ministros que querem a glória para si e não para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Só Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por quê? Tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Talvez, igual vocês estão gostando do estudo, da minha exposição, mas isso é para a glória de Deus. Por quê? Porque vem dele. Sem ele eu não sou nada, sem ele eu não consigo ministrar com excelência. E se não for para ele, não tem sentido nenhum. Então, tudo em nossas vidas tem que ser dele, por ele e para ele. João reconhece a supremacia de Jesus. Aqui em Mateus não, mas em João, ele declara que as pessoas estavam achando que ele era o Cristo. Ele declara: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Nós não somos o Cristo. Nós somos pequenos cristos, que é o real significado da palavra cristão. Mas o Cristo nós não somos. João, e no livro de João Batista, no livro de João 3,30, ele exclamou assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. E é isso que é necessário acontecer em minha vida e sua vida. Que eu e você possamos crescer, ou melhor, que eu e você possamos diminuir e ele possa crescer. Que a gente possa diminuir no nosso pecado, na nossa vida pecaminosa, e ele possa crescer na sua santidade.
E a partir do momento que a gente diminui, ele cresce, nós vamos se fortalecendo, nós vamos se edificando. Aleluia. João reconhece o perigo de retardar o arrependimento. Ele fala que Jesus tem a pá na sua mão e limpará completamente a ira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Isso é uma referência ali do trigo e do joio, né? O trigo é uma semente que fazia um monte de coisa, produzia um monte de coisa, mas o joio que ficava junto com o trigo, ele tinha a mesma aparência externa do trigo, mas por dentro era só palha, não tinha semente, não tinha fruto. Agora você entende porque a árvore que não produz fruto é cortada? Agora você entende a necessidade de produzir frutos? Porque aquele que não manifesta a vida de Deus não foi alcançado por Deus. Produzir frutos, gente. E enquanto há tempo, se arrependa, ainda hoje, ainda agora. Pare esse áudio, se arrependa dos seus pecados, das suas falhas, das suas omissões. E volte seu coração para Deus. Porque o mesmo Deus que é justo para queimar a palha, para queimar o joio, Ele também é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, se a gente confessar. 1 João fala sobre isso. Que você possa meditar em cima disso. Glória a Deus. Batismo de Jesus. O motivo real do batismo está no verso 14 e 15. Jesus foi batizado porque se fez um com o seu povo que veio salvar. Ele se identificou com a gente. Ele se tornou 100% homem e ele mesmo sem pecado batizou. O batismo ali de Jesus tem um significado espiritual muito grande. Primeiro, ele marca a sua unção ali, quando o Espírito de Deus desce sobre ele. E segundo, ele marca a sua aprovação pelo Pai, onde o Pai exclama: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. É isso, meus irmãos. Esse foi o estudo de hoje. Que a gente possa meditar na humildade de João Batista, do próprio nosso Deus, nosso Salvador Jesus. No cristão não cabe a soberba, não cabe a altivez, não cabe. Porque nós não somos nada. Tudo é pela graça de Deus. Irmão, arrependei quando é tempo. Arrependei quando é tempo, porque nós só temos o dia de hoje. Ontem já passou e amanhã a gente não sabe se vai existir. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.